Olá, segundo ano. Certinho, galera? Olha só, eu fiz um esqueminha para poder iniciar o estudo da histologia vegetal do livro 2. Eu peço a vocês que, por favor, peguem esse esqueminha e passem para o caderno de vocês. Igual a gente faz na escola no quadro, eu vou colocar no quadro lá um mapa mental, um resumo, e vocês passam para o caderno. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, peguem essa estrutura, né? Parem o vídeo aí em algum momento, ou eu tiro uma foto e coloco no grupo de vocês, mas é importante que vocês tenham isso no caderno de vocês, tá? Então vamos lá. O que eu vou estudar em histologia vegetal? Primeiro, histologia estuda tecidos nos seres vivos, né? E no caso da histologia vegetal, eu vou estudar os tecidos das plantas. E o que é um tecido? Um tecido é um grupo de células, um conjunto de células que são muito parecidas morfologicamente e que estão organizadas em uma unidade estrutural e funcional, tá? Então, esse conjunto representa um tecido. O capítulo nos traz tecidos que são embrionários e tecidos que são permanentes. Essa aula é só sobre tecido embrionário e uma próxima aula, tecidos que são permanentes, ok? O nosso foco hoje são os tecidos meristemáticos, ou chamados meristemas, que são tecidos embrionários. E quando eu olho para uma célula aí dentro do tecido meristemático ou embrionário, como é que eu vou caracterizar uma célula como essa? Primeiro, ela é uma célula indiferenciada. O que significa isso? Ela não tem especialidade. Ela vai poder se tornar qualquer parte da planta. Ela pode se tornar uma casca, ela pode se tornar uma parte da raiz, ela pode se tornar uma parte da folha, ela pode se tornar uma parte da flor, por exemplo. Então, uma célula meristemática, ela não tem especialidade. Ela vai ser uma célula indiferenciada, ok? Eu vou encontrar esse tecido onde? Onde é que eu vou encontrar células meristemáticas? Eu vou encontrar no ápice da planta ou no ápice embaixo da raiz. Então você encontra meristema apical lá na pontinha da planta e encontra meristema apical lá na pontinha da raiz também. Além de você encontrar nas extremidades da raiz e da parte de cima da planta, no ápice dela, você encontra também essas células meristemáticas nas laterais, na chamada gema axial. Então eu vou encontrar meristema lá em cima, na parte apical, lá embaixo, também na parte apical, e também nas laterais. Lembrando que o meristema de cima e de baixo, ele vai originar aqui dentro, vai dar à planta esse crescimento que ela vai ter longitudinal e também transversal. E as gemas laterais dão origem a folhas, a ramos, a flores. Então essa folhinha, ela vem de uma gema que é lateral, por exemplo, certo? Então, lembrando aqui, vou encontrar meristema onde? Na região apical em cima, na região apical embaixo e nas gemas laterais que vão originar folha, flor, ramo e assim por diante. Se eu olhar bem de perto uma célula desse tecido, eu vou notar que ela tem uma parede muito fininha. Então, célula meristemática, ela tem parede muito fina, ela vai ter um núcleo centralizado no citoplasma e ela vai ter também no seu citoplasma vários vacúolos pequenininhos. Então, eu encontro parede fina nessa célula, encontro núcleo central ou centralizado e pequenos vacúolos formando, montando essa célula. Pensando no meristema, ele vai ser classificado em meristema primário e secundário. O meristema primário, ele promove o crescimento longitudinal da planta. O que é um crescimento longitudinal? Ela cresce em extensão, né? Ela vai crescer para cima e para baixo. Então, quem faz a planta crescer dessa forma, longitudinalmente, é o meristema primário. É importante lembrar que ele faz a planta crescer longitudinalmente. Eu vou encontrar esse meristema nas chamadas monocotiledôneas e nas chamadas eudicotiledôneas. Então, monocotiledônia tem meristema primário e eudicotiledônia também tem meristema primário. Então, ela cresce em extensão. Esse meristema, ele origina 4 estruturas em tecido: o protoderme, o procâmbio, o meristema fundamental e o caliptrogênio. O protoderme, ou a protoderme, dá origem à epiderme na planta, que é a parte que reveste a planta externamente. O procâmbio
vai dar origem ao xilema primário e ao floema primário, que são tecidos condutores. Eles é que levam água e minerais da raiz até a copa da planta e traz dessa copa o material que foi formado pela fotossíntese. Então, quem transporta material dentro da planta, inicialmente vai ser o xilema primário e o floema primário em uma planta jovem recém-formada, certo? Então, vamos lembrar aqui, tecido condutor, ele se origina do procâmbio. Tecido de revestimento se origina da protoderme, que vai dar origem à epiderme, né, que é o que reveste a planta. Vou encontrar ainda o meristema fundamental. E esse meristema fundamental, ele vai originar o colênquima e o esclerênquima, que vai dar sustentação à planta, e os parênquimas, que vão dar à planta a capacidade para poder assimilar alguns materiais e reservá-los ou guardá-los, né? Então, quando eu penso lá na reserva feita por uma planta, a batata, então aquela área da batata em que você tem acúmulo de amido é uma região com parênquima, né? Um tecido de reserva, né? Assimila material e reserva ou guarda material. Então, vamos lembrar, ó, protoderme origina a epiderme, que vai atuar no revestimento da planta. O procâmbio origina xilema primário e floema primário, que são tecidos de condução de material, né, que vão veicular material pela planta, o transporte. Meristema fundamental, que vai atuar na formação do que sustenta a planta, no que assimila algumas substâncias e que vai reservar ou guardar algumas substâncias. E o caliptrogênio vai atuar na raiz lá na coifa. Então, na pontinha da raiz aqui, você encontra o meristema apical. E eu vou ter uma estrutura em tecido que protege o meristema apical, como se fosse uma capinha. Então, quem forma essa capinha, que é a coifa, é o chamado caliptrogênio. Se eu pensar num desenho esquemático, né, vamos pensar que eu peguei uma planta dessa, ó, e cortei lateral assim, ó. Cortei ela transversalmente e foi lá de cima. Quando eu olho o tronco de cima, eu vou perceber que ela vai ter uma planta jovem, a protoderme, que é essa parte externazinha aqui, ó, vai formar a epiderme, que reveste a planta. Eu vou encontrar essa parte verdinha, é o meristema fundamental, lembra? Vai atuar o que na planta? Vai formar tecido para sustentar a planta, vai formar tecido para poder atuar como reserva também. E eu vou encontrar o procâmbio, que vai estar formando aqui dentro, ó, os tecidos de condução de seiva bruta e elaborada na planta. Então, os vasos condutores são formados pelo procâmbio. Protoderme, revestimento, meristema fundamental, vai formar quem vai sustentar a planta e que vai atuar na reserva de algumas substâncias nutritivas na planta também. Ok? Esse é o meristema primário, que forma essa estrutura que vai revestir, que vai transportar material ou que vai sustentar e assim por diante. Vamos encontrar em algumas plantas, aqui ó, o meristema secundário. Mas, Gigão, como assim meristema secundário? Nem toda planta forma meristema secundário, isso é importante lembrar. Então, por exemplo, gimnosperma tem meristema secundário. A maioria das eucotiledôneas, elas têm também meristema secundário. Agora, monocotiledônea, se eu pensar em gramínea, ela não tem meristema secundário. Se eu pensar num pé de milho, ele não tem meristema secundário. O que ele faz, o meristema secundário? Ele promove na planta um crescimento transversal, ela cresce em espessura, então ela cresce e vai ficando mais grossa, tá? O meristema secundário, ele se origina do parênquima. Lembrando que o parênquima vem lá do meristema que é primário. Se eu pensar numa sequência esquemática, eu posso imaginar a seguinte coisa. Uma célula jovem do meristema primário dá origem ao parênquima, que é formado por células adultas. Em algum momento, algumas células do parênquima, elas podem dar origem, de novo, a uma célula jovem. Então, ela rejuvenesce. Ela era jovem, se torna adulta, que é o parênquima, e esse parênquima ele pode voltar a ser jovem. Eu vou falar que ela sofreu uma desdiferenciação, voltando a ser um tecido indiferenciado, que é o meristema que é secundário, que vai promover o crescimento em espessura, o crescimento transversal da planta. O meristema secundário, ele origina inicialmente o felogênio, que é uma estrutura, e o câmbio interfascicular. Esse câmbio interfascicular, ele vai dar origem ao xilema secundário e ao floema secundário também.
né? Eles vão acrescentar tecidos condutores à planta jovem. O felogênio origina o suber e o feloderma, que mais tarde vão formar lá a parte mais externa da planta, tá? Então, lembrando que suber e feloderma originam a periderme posteriormente, que é aquela casca, aquela parte mais externa da planta. Eu vou propor a vocês uma atividadezinha bem tranquila, tá? Peço a vocês que, por favor, passem esse esqueminha para o caderno. Então, é importante que vocês tenham o esqueminha, o do primeiro lado e do segundo. Eu vou tirar uma foto e vou colocar no grupo de vocês, mas não esqueçam de colocar o esquema do caderno bem bonitinho, bem organizado, ok? Valeu!